Olá, queridas buscadoras, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, e esse aqui é o nosso canal, o seu lugar seguro para falarmos sobre espiritualidade, autoconhecimento, autoestima e muito mais. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você algo que é muito comum eu ouvir das pessoas e também acontecia muito na minha vida. Muitas vezes eu queria encontrar soluções para resolver um problema. Então, eu queria, por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu queria muito crescer financeiramente. E aí eu busquei desenvolver algumas estratégias para que isso acontecesse. Então eu fazia um movimento para que eu pudesse voltar a ter os meus próprios recursos e eu não conseguia. E sem entender o porquê, eu me julgava muito, me condenava, sentia muito incapaz, muito insatisfeita com toda aquela situação. Só que aí, quando eu comecei a entrar para o mundo do autoconhecimento, eu comecei a buscar outras causas que faziam com que eu tivesse um desejo, mas que eu não conseguisse alcançar aquele desejo. E foi aí que tudo começou a mudar dentro de mim, tudo começou a fazer mais sentido para mim. Por quê? Eu comecei a compreender que tudo na nossa vida é, primeiro, gerido no nosso emocional. Quando eu sinto um desejo, que é algo natural de todo ser humano, se você está aqui nessa dimensão, nós nunca vamos parar de ter vontade e sentir desejos. Só que se eu tenho desejo, mas eu não me sinto com força o suficiente para realizar ou para alcançar aquilo que eu quero, existem causas e é essas causas que hoje nós vamos começar a compreender para que a gente possa perceber de fato onde está a origem. Então, quando eu, por exemplo, entrei para entender um pouco mais sobre o conhecimento sistêmico, sobre a filosofia sistêmica, eu comecei a entender e a ligar os pontos onde estava a minha necessidade, a vontade de ter o meu desejo, mas por que eu não conseguia alcançar aquele desejo? Por exemplo, quando eu queria ganhar mais dinheiro, quando eu queria voltar a ter a minha independência financeira, que foi após a maternidade, eu não conseguia. Eu não tinha força, eu me sentia travada, eu me sentia limitada, eu me sentia incapaz, eu me sentia frustrada. E aí o que aconteceu? Quando eu fui entender a origem do meu sistema, todas as mulheres praticamente da minha família, as minhas ancestrais, a minha avó, a minha mãe, todas elas foram mulheres que não se realizaram profissionalmente. Umas não tinham esse desejo, não é? Mas outras tinham muito esse desejo. Então, por elas não vivenciar esse desejo de se realizarem profissionalmente, entenda, já existe uma dor inconsciente. E eu, por também lealdade a essas mulheres, vai ser muito difícil para mim romper com esse padrão onde as mulheres, após a maternidade, não trabalham, não se realizam, não se olham. Então é daí que a gente começa a entender. Ok, uma vez que eu entendo esse padrão sistêmico, e agora, como que eu vou fazer? Aí você pode falar para mim assim, ah, Cristina, eu já trabalhei crenças limitantes. E aí é onde que eu entendi e que tudo começou a fazer sentido para mim. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a aplicar de forma prática no meu dia a dia o conhecimento que eu estava utilizando e hoje nos meus processos, nos meus atendimentos. Você pode pegar um vídeo na internet e que fale sobre crenças limitantes e você começa a fazer essa limpeza acreditando, partindo de um princípio que você tem. Só que eu posso falar uma coisa para você. Isso pode até trazer um resultado, mas é um resultado mínimo. Por quê? Você só pode trabalhar aquilo que você reconhece. Se a sua mente não reconhecer que você, por exemplo, tem uma crença de não merecimento, como que você vai limpar uma crença que você não tem? Então não é pela manada, não é por aquilo que todo mundo tem, que todo mundo faz, que você também vai ter resultado se você fizer. E aí eu comecei a perceber que todos nós temos uma história única, todos nós temos uma interpretação única e todos nós também precisamos ter o quê? Um olhar único e específico para aquilo que eu vivi. Então, por exemplo, quando eu fazia um movimento para ganhar dinheiro, eu poderia fazer a crença, por exemplo, que dinheiro vem fácil e achar que eu estava limpando essa crença. Mas, de fato, o que estava relacionado, por exemplo, a eu não prosperar depois da maternidade? Qual eram as crenças que eu tinha, que eu criei aquelas crenças? Aqui é muito importante a gente trazer um pouquinho sobre o que são as crenças. As crenças são tudo o que você acredita. Então você vai acreditar em todas as crenças que os vídeos trazem para você?
Pode ser que sim, pode ser que não. Agora você, através das memórias que você viveu, através das informações que você coletou na sua família, no meio onde você vivia, na escola, você criou crenças sobre você. Você criou uma percepção sobre você. E aí, no trabalho terapêutico, é que você vai olhar de novo para essa informação que está criando todo esse campo, e aí você vai poder limpar e reprogramar. Então, por isso que é tão importante você olhar para o seu processo, para a sua jornada de forma única e exclusiva. Porque não adianta você pegar um vídeo que fala sobre crença limitante sem entender o que é crença limitante. Crença limitante é tudo que você acredita. Mas será que você acredita nas mesmas coisas que os vídeos te apresentam? Podem ter as crenças universais, sim. Mas com certeza você pegou uma crença que de repente não está nessa crença universal e você pegou ela como verdade para você. E através dessa crença, que ela pode estar atuando de forma inconsciente na sua vida, você está vivendo a realidade que você está vivendo. Então você se enxerga como você está se enxergando. E aí você criou o quê? Você criou também a sua autoestima. O que é a autoestima? É a lente que você enxerga a sua capacidade, como que, se você dá conta, se você tem uma boa imagem, como que você se vê. Essa é a lente da autoestima. E a nossa autoestima, ela é formada pelas crenças que você atribuiu a você mesma. Então, por isso que nós precisamos viver um processo e não procurar também por mágica que vai trazer ali uma facilidade momentânea, mas que não vai ser definitiva na sua vida. Eu já estudo esses conceitos de espiritualidade, autoconhecimento e outros há 6 anos e eu ainda continuo na jornada. Eu continuo aprendendo todos os dias porque aquilo que eu recebi e que programou toda a minha mente há 39 anos atrás não vai ser nenhuma única técnica que vai limpar. Eu preciso compreender um processo, ter paciência nesse processo e estar disposta a pagar o preço para viver aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo na minha vida. E todos os dias eu faço essa caminhada, todos os dias eu faço esse processo. Eu estudo, eu tenho mentores, eu tenho terapeutas que me ajudam, que me auxiliam quando eu estou nos meus momentos, porque eu não aprendi o que eu aprendi e sou uma pessoa superstar, uma pessoa diferente de qualquer outra. Não, eu sou uma mãe, eu sou uma mulher, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, mas a diferença é que eu tenho consciência que é na minha jornada individual. Eu tenho noção e eu tenho entendimento que eu preciso olhar para a minha trajetória individual e entender e compreender o que está por trás disso tudo, que me faz ainda procrastinar, que me faz ter dificuldade para fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí eu vou o quê? Aprendendo e compreendendo o meu processo e a minha jornada. E é esse o convite que eu faço para você. Observe, se você tem algum desejo, observe por que você não consegue realizar, por que você não consegue concretizar. Aí você começa a se questionar, o que está por trás de eu não conseguir realizar isso que eu tanto quero? O que está por trás de eu não conseguir cuidar da minha saúde? Qual é a origem? Qual é a informação que eu tenho sobre a minha importância, sobre o meu valor? Se você quer criar, quer empreender no digital, ou quer empreender em qualquer outra área, como que você se vê? Como que você acha que você é capaz de realizar aquilo ou não? Sinta por um momento, inspira, conecta com a emoção do sentimento que você sente. Como que eu me sinto? Eu quero ir para o digital. Inspira e perceba a sensação no seu corpo. O que você sente quando você se vê diante do trabalho do digital? Na exposição, em gravar vídeos, em fazer todo o contexto que é preciso dentro do trabalho no digital. Como que você se sente? E aí é essa informação que você precisa trabalhar. Qual é a origem dessa emoção? O que está por trás dessa emoção de procrastinar, de não ter força, de achar que eu não sou boa o suficiente, de me julgar, de me criticar, de sempre ver as coisas dando errado, de sempre atrair essa mentalidade mais negativa? Qual é a origem dessa emoção? Onde você aprendeu essa emoção? Baseado em qual contexto que você aprendeu tudo isso que você está sentindo agora? O problema não é o problema. Ele hoje aparece como um problema, mas na verdade a origem está lá atrás. E enquanto a gente não faz esse trabalho de entender a origem,
você vai continuar rodando, rodando, rodando como cão correndo atrás do rabo. Como eu já disse aqui em outro vídeo, em 2021 eu queria muito fazer o que eu estou fazendo agora, que é estrear o meu canal no YouTube. Mas era extremamente difícil para mim, era extremamente pesado para mim fazer aquele trabalho. Eu saía parecendo que eu estava carregando 50 sacos de cimento nas costas. Então, por não ter força o suficiente para fazer algo que eu gostaria, o que eu fiz? Eu desisti. Naquele momento eu parei. Só que se era algo que ainda pedia no meu coração, então era um desejo mesmo que ia fazer muito sentido para mim. Era algo que de fato significava muito para mim. Então, no outro momento, né, essa pulguinha voltou a pular atrás da minha orelha e eu queria muito fazer esse movimento. Então, por quê? Eu comecei a fazer o meu trabalho de autoconhecimento e entender, buscar por que eu estava vivendo o que eu vivia através do YouTube. Então, para mim, é uma forma até também de trazer para outras pessoas um pouco da minha história e também motivar outras pessoas que às vezes naquele momento também não sabem o que fazer das suas vidas. Então, é como uma forma de agradecer. E aí, se eu tinha tanto esse desejo no meu coração, por que eu não tinha força o suficiente? E foi justamente isso que eu fiz. Eu percebi que eu estava com a autoestima super baixa, muito negativa. Mas por quê que eu tinha uma autoestima negativa? Aí é que eu fui fazer todo esse trabalho no meu campo sistêmico, no meu campo comportamental, através de identificar qual era o padrão que eu repetia para me sabotar e depois através de uma reprogramação também para eu fazer o movimento necessário, que é muito mais rápido. Hoje, aplicando o conhecimento que eu tenho na minha vida e as técnicas que eu já conheço, eu já consigo ter resultados muito mais rápido, porque eu começo a entrar em ação muito mais rápida. Eu não fico mais lá atrás buscando ainda compreender as coisas, por quê? Eu faço a limpeza, depois eu faço uma reprogramação, o movimento é outro. Quando eu instalo um novo comando na minha vida, uma reprogramação, é logo instantânea. Por quê? A minha mente ela não fica lá analisando se vai validar aquilo ou não. Automaticamente ela já valida e eu já começo a ver o resultado. Então esse é o processo, é essa caminhada de você se dispor a olhar para você, olhar para aquilo que você sente e entender o que está por trás daquilo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo e precisa passar por isso, aqui embaixo vai estar o link do meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para agendar comigo uma sessão, fazer um protocolo e entender quais são as causas que estão impedindo de você avançar na vida, encontrar a sua satisfação pessoal, profissional, financeira e mudar todo esse padrão que você vem vivendo há anos e que você já está cansada de viver mais do mesmo. Então, é esse o convite. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, compartilhe com aquela amiga que está precisando ouvir esse conselho. O comando é seu e lembre-se, você não precisa passar por tudo sozinha.